Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Glória a Deus, meus irmãos. Quero eu cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor nesta manhã, né? Passando aqui para convidar os irmãos para em breve, né, às 18 horas, né, a nos participar, irmão, conosco do culto, né, de missões na Assembleia de Deus Arca da Aliança, né, a qual estará conosco evangelista, né, homem de Deus, evangelista Auricélio Freitas e seu filho, que vai estar louvando lá, né, glória a Deus, porque o trabalho da igreja, irmão, tem que ser movido através da oração. Então nós temos orado muito, irmão, pela tua vida, para que Deus venha trabalhar, né? Só Deus sabe o preço que a igreja tem pagado, irmão, para nós estarmos firmes e constantes na presença do Senhor. Mas eu quero louvar a Deus pela tua vida, né? Quero te convidar hoje, né? Hoje que você venha participar do culto conosco, né? E eu quero deixar uma palavra para a tua vida nessa noite, amém, irmão? Uma reflexão de Deus, né? Eu creio que vai ser bem breve, bem rápido, mas vai ser bem objetivo para a tua vida, amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus aí pela vida do João Lourenço, né, Tamires, que está nos acompanhando aí, né, nessa live. Que Deus abençoe a todos que estão aí, amém? Diz assim, irmão, Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o verso de número 31. Somente o verso de número 31 de Atos dos Apóstolos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Queridos e queridas, eu posso observar nesse texto sagrado, irmão, escrito pelo médico amado Lucas, que vai descrever nas entrelinhas do seu livro o poder da igreja que ora, o poder da igreja que não se prostra, aleluia, glória a Deus, o poder da igreja que não desiste, que não se abala diante das lutas, porque aqui a gente vê uma igreja que está convicta, que está em plena oração e que está plenamente, aleluia, em uma tremenda busca pelo Espírito de Deus. E aqui eu vejo uma chave, irmão, que atrai a presença de Deus, é a chave da oração. Já dizia uma frase de Carlos Spurgeon: pouca oração, pouco poder. Quer ter autoridade na tua vida, ora, irmão. Quer ter autoridade na tua vida, suba monte, vá buscar Deus, vá se consagrar. Irmão, oração é uma intimidade com Deus. Jesus ele falou em Mateus 6, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com o teu pai que está no secreto. Irmão, o segredo, o objetivo do crente não é recuar, mas se entregar na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer através de oração. Porque ser humano nenhum tem condição de ir até Deus com as suas meras palavras. Mas dentro de nós há uma força, irmão, uma potente força chamada Espírito Santo, que intercede por nós em gemido inexprimível, que leva aquilo ao Pai que nós não podemos levar. E o que me chama a atenção, louvado seja Deus, é que Deus, Ele dá um decreto, um veredito, irmão, diante da palavra de Deus, que havia um costume. A Bíblia vai dizer que a festa dos judeus era em memória a lei de Moisés, quando Moisés recebeu as taubas, os mandamentos de Deus,
Lá em Êxodo 23:14, Deus entrega a lei, os mandamentos para Moisés, e ali eles começam a festa, as festas anuais. Aleluia! Aí existia agora a festa em que a igreja estava reunida no Pentecoste, a festa em qual a igreja primitiva estava reunida. A festa da igreja cristã era em memória a descida do Espírito Santo de Deus, e eles estavam orando, eles estavam buscando. Os apóstolos, depois de 50 dias da Páscoa, a festa, eles estavam buscando, e a Bíblia era bem categórica em nos dizer que, tendo eles orado, tremeu o lugar. Quer fazer teu adversário tremer, meu irmão? Vai para a oração. Quer fazer a luta cessar, irmão? Vem para a oração. Vem orar, vem buscar o Senhor. Isaías 55, verso de número 6, a Bíblia vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode se achar, invocai enquanto Ele está perto, irmão. Jesus não se encontra na bodega, Jesus não se encontra na mercearia, Jesus se encontra no lugar de intimidade, no lugar secreto, no lugar onde você vai orar, onde você vai falar com Deus. Aleluia! Em primeiro objetivo da oração é exaltar o nome do Senhor, é exaltar o senhorio de Cristo, porque quando nós oramos, porque a palavra orar significa conectar-se ao mais forte, aliar-se ao perfeito, ajuntar-se à potência espiritual, é o poder da fraqueza com a perfeição, é ajuntar o fraco com o forte. Isso é oração, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um barulho. Aleluia! Em Atos 2 a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, e soprou forte sobre toda a casa, e toda a casa fora cheia. Quer ser cheio de Deus, meu Senhor, meu filho? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar da tua casa. Sabe o que é que eu entendo? O Salmo 127, verso 1 vai dizer: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os que edificam. Deixa o Senhor guardar a tua casa, para a tua casa estar cheia. Deixa o Senhor encher a tua casa, meu querido. Porque a igreja primitiva, não há relatos que a igreja andava de cabeça baixa, que a igreja andava triste, que a igreja andava anêmica, que a igreja andava pasma, que a igreja andava em dissirmidícia, que a igreja andava em contenda. Não, eles perseveravam na sã doutrina dos apóstolos, eles criam, eles se ajuntavam, eles cumpriam o Salmo 133, que vivia em união, vivia em harmonia, eles pregavam a palavra de Deus ousada. O capítulo 4 de Atos, aqui a gente vê um homem por de nome Pedro reunindo a igreja em Jerusalém. O pastor Pedro agora está reunindo a igreja. Ele sai de dentro do templo da Porta Formosa, após curar um coxo que estava paralisado. Agora ele vai chamar os varões da igreja para convocar: irmão, vamos orar. Paulo, ele diz, louvado seja Deus, em Atos 16 e verso 25, que Paulo e Silas estavam orando, e não era um horário especificadamente um horário bom, porque meia-noite muitas das vezes nós estamos dormindo para fazer os seus afazeres, para trabalhar no dia subsequente. Mas Paulo e Silas não estavam dormindo, Paulo e Silas não estavam, oh glória a Deus, bem de estado físico, mental. Eles estavam açoitados, eles estavam apanhados, eles tinham sido apanhados para expulsar o demônio de uma mulher hipnotiza que dava lucro naquela região. Paulo arrancou aquele demônio, mas alguém olhou para ele e disse: Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação, mas não tem problema, eles não podem prender a nossa adoração, ele não pode prender o nosso clamor, porque Salmo, ele disse, o Salmo de número 34, me invoca no dia da angústia,
angústia e eu te aliviarei. Quer ouvir Deus falar no teu coração? Vai orar no Salmo 51, verso 17. Deus disse que sacrifício para Deus é um coração aquebrantado e contrito, Ele não desprezará, irmão. Nós precisamos levantar uma nação de orar. Davi levantou uma nação de orar, ajuntou 30 mil homens, um exército para trazer a presença de Deus. Talvez muitos irmãos estão vivendo um período do Icabode. Não deixe a glória de Deus ir-se embora, permaneça com a glória, vem para a oração. A Deus, Ele não dava descanso. Deus, Ele não dava descanso para os apóstolos. Deus mandava o povo orar. Ele mesmo orou e disse, e abençoou e soprou sobre todos os discípulos, porque Pedro era um homem que não gostava de orar. Em Marcos 9, 23, a Bíblia vai nos dizer que Pedro vai orar pelo homem, pelo filho de um jovem, que estava, meu Senhor da glória, aleluia, que estava no processo, ó Senhor, de endemoniado, um processo de um homem que não poderia ter sossego. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai perguntar para aquele pai de família há quanto tempo aquele jovem vivia naquela situação. Aí o homem vai dizer, desde a sua infância o demônio joga ele no fogo e joga ele na água. Aí agora Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer, ó geração sem fé, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Chegará o tempo em que você jejuaria e oraria. Então, meu querido, não pare de orar. Se alguém parou pelas circunstâncias da vida, não vá ser semelhante a ele. Ore por ele, ore por você, porque a oração de um justo, ela pode muito aos seus efeitos. Tem pessoas que dependem da tua oração, tem pessoas que precisam de você, que está lá dentro da cadeia, que está passando por uma cirurgia nesse momento, pessoas que estão cativas, oh meu Deus, na mão da facção, oh meu Deus, na mão de pessoas que estão aprisionadas no tráfico, na droga, e estão precisando somente de uma oração. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías, o texto sagrado é bem verdade que ele diz e esclarece para nós. Olha o poder da oração. Isaías 65, versículo de número 24, a Bíblia vai dizer, antes mesmo de orarem, eu já atentarei, ainda estarão falando, e eu já terei ouvido. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que é que Deus está dizendo para a tua vida? Antes mesmo de tu pedir, eu já estou ouvindo. Eu já estou enviando a providência. Eu já estou enviando a resposta para a tua vida. A Bíblia diz em Provérbios, aleluia, no capítulo 8, verso 17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Você quer achar o Senhor, irmão? Vem para a oração. Você quer achar o Senhor, irmão? Vem falar com Ele. A palavra de Deus vai nos dizer, irmão, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso de número 2, que os ouvidos de Deus não estão agravados. Você está entendendo? Os ouvidos de Deus não estão tampados para ouvir o teu clamor. Foi isso que Deus falara através do profeta Jeremias, quando no capítulo 33 e verso 3 ele disse, clamas a mim, eu te responderei. Vou te anunciar, olha o ponto da chave da oração. Vou te anunciar. Primeiramente que vai anunciar o Senhor, que os feitos que Deus vai fazer na tua vida através da oração. Pastor, me diga como é que Deus vai mostrar, irmão. Amós capítulo 3 e verso 7, a Bíblia diz que Deus não faz nada escondido, sem antes revelar os seus profetas. Então quando a gente ora, irmão, Deus liga no céu. Tudo que fores ligado na terra, será ligado no céu. Se você vê, irmão, quando Deus mandara Moisés fazer Arona Kodesh, a arca da aliança, ele mandou pôr sobre a tampa do propiciatório
dos querubins, de joelho, não foi de pé, não foi deitado, foi de joelho. O que é que eu entendo, pastor? Os querubins, eles estavam de joelho. Joelho no chão significa ligado no céu, aleluia. Mas como é que estava ligado? O joelho estava na terra, mas as asas estavam apontando para o céu, dizendo que o que é ligado na terra é ligado no céu, porque todo crente que se propôs a orar, Deus, ele entra com providência, Deus, ele entra com resposta, meu irmão. E Deus tem algo na tua vida. Eu não sei o que tem te parado, eu não sei o que é que tem te feito, aleluia, dizer que você parou. Você não pode parar, irmão. Tem pessoas que precisam de você. A palavra de Deus diz, aleluia, buscai em primeiro lugar o Senhor, e as demasiadamente coisas vos serão acrescentadas. Você está entendendo, irmão? Você tem de deixar o foco mundano, você tem de deixar as coisas que tem te atrapalhado, ó, e buscar, acreditar que o Senhor tem o melhor para a tua vida, que o Senhor, irmão, Ele tem o melhor para a tua casa, aleluia. Olha o que é que a Bíblia vai dizer, irmão. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. A Bíblia não, perdão. Isso é um comentário de um homem chamado de príncipe dos pregadores. Aleluia. Por de nome Carlos Spurgeon. Ele vai nos dizer: púlpito sem oração, aleluia, é púlpito sem poder. Púlpito sem oração é púlpito sem poder. Crente de joelho no chão, meu irmão, enxerga mais longe do que um filósofo a ponta dos seus pés. Você está entendendo, irmão, o que é que Deus quer falar contigo nesta manhã? Através da oração. Muitos homens, irmão, conquistaram ter êxito através da oração. Moisés, quando subiram no Sinai e passaram 40 dias naquele monte em consagração com o Senhor, Deus falou com ele quando ele desceu do monte. Seus olhos, seu rosto brilhava como a face de um anjo. Brilhava como a face de um anjo. Primeira chave, irmão, que provoca a oração é a própria oração em nossas vidas. Ah, pastor, mas eu estou tão fraco. Mas é na tua fraqueza que Deus aperfeiçoou o poder, irmão. Segunda chave que provoca, aleluia, um avivamento na vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. Entenda comigo, meus irmãos. A palavra é Espírito Santo, aleluia, no hebraico quer dizer Ruach Kadosh, e no grego quer dizer pneuma, Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo, após a sua convenção de Atos 9, Paulo, glória a Deus, ele anunciava o Evangelho. E Paulo era cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 9, aleluia, a Bíblia vai nos dizer, Atos capítulo 9, Paulo, Deus olhou para Paulo e derrubou ele do cavalo. Paulo era um homem que conhecia da lei. Paulo era um homem que sabia a estatura da lei da Torá sagrada. Mas Paulo não conhecia nada de graça. Se eu pudesse dar uma nota para o apóstolo Paulo ou Saulo naquele tempo, eu daria uma nota 100. Sem graça. Isso é o crente que não ora. É um crente sem graça. Crente sem graça não é nada, é vazio. É um túmulo, é um sepulcro caiado. Mas quando você ora, irmão, você é respeitado. Você não pode ser respeitado pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua parentela, pelo teu vizinho. Mas os demônios reconhecem quando você bota a planta dos teus pés na tua rua, na tua casa, no teu trabalho. Porque a Bíblia vai nos dizer em Atos 13:8 que Elimas, o mago, Paulo entra em Pafos,
na ilha de Chipre e encontra ali Elimas, o mago. E ele diz: aqui você não prega. Olha o que aquele feiticeiro vai dizer. Olha, Paulo, aqui você não prega, aqui você não canta, aqui você não vai fazer nada. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse: como é que é, meu irmão? Eu estou cheio de Deus. E para tu saber que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, tu vai ficar cego. Porque o nome Paulo significa no hebraico pequeno. E você é pequeno para muitos, mas diante de Deus você é uma potência grande. Você é algo grande. A Bíblia quer dizer, está cheio, mas fala mal do irmão. Ah, pastor, estou cheio, mas por trás é cortando o irmão. Que é isso, meu irmão? Deus não te chamou para tu ser acusador de ninguém. A justiça pertence ao Senhor. Seja cheio de Deus, não seja cheio do mundo. Deixa Deus trabalhar. A chave que provoca, irmão, o avivamento, aleluia. Essa chave, irmão, glória a Deus, é uma chave que vai trabalhar. É uma chave que vai trazer experiência, aleluia. É uma chave, glória a Deus, que vai mudar a vida de pessoas. É uma chave, aleluia, que vai fazer a diferença. É o crente cheio. Tendo eles orado, eles foram cheios. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus soprou nos apóstolos e eles foram cheios. A Bíblia vai dizer que eu e você, irmão, recebemos um espírito de ousadia. E aqui, irmão, para completar essa palavra desta manhã, eu posso trazer uma terceira chave que provoca um avivamento. Uma chave que pode mudar a tua história. Uma chave que pode mudar a tua vida ministerial. Essa chave pode ser chamada da palavra. A Bíblia vai nos dizer, quando o Senhor olhou para Pedro, ele disse em Mateus 16, a partir do verso 19, ele olhou para Pedro e disse: eis que eu te darei a chave do reino de Deus. Ele estava dando uma chave, irmão. E quem tem chave entra e sai. Quem tem chave, irmão, entra aonde quer, porque abre a porta do céu. Como eu falar aqui outra hora, que o que é ligado na terra é ligado no céu, irmão. Em outras palavras, é você ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai nos dizer em Jeremias 5 e o verso de número 14: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque disse tais palavras, converti-ei as minhas palavras na tua boca. Deus fala aqui com o homem por de nome Jeremias, ou Esmiahu. A Bíblia vai dizer que Jeremias era um jovem, louvado seja Deus, que vai ser chamado por Deus no ventre de sua mãe. Só que ele vai trazer algumas dificuldades perante o Senhor e dizer que ele era uma criança que não sabia falar, que não sabia falar de Deus, mas Deus vai dizer: olha, convertei eu as minhas palavras na tua boca. Sabe o que é que Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida, irmão? No Salmo 82 e verso 10, Deus está dizendo: abre a tua boca e eu a encherei. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus é Ele que faz nos lembrar tudo aquilo que nós temos de falar. Então nessa noite, irmão, nesta manhã, você tem a oportunidade de anunciar, ide de dois em dois e anunciai: o reino de Deus está próximo.
Você é alguém. Você não é um zero à esquerda. Você é alguém que tem um chamado de Deus. Você é alguém que tem um propósito de Deus a se cumprir na tua vida. Glória a Deus. Diácono Nilton, Cauã, glória a Deus, Kevin, Deus te abençoe, varão. Achon Alaf, Deus te abençoe, meus queridos. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que eles estavam orando, né? Uma chave para orar, alguém tinha de ler um texto sagrado. E dentro daquele texto que eles oraram, irmão, eles iam trazer uma mensagem. A Bíblia vai dizer que Pedro foi reprovado em Marcos 9, 23. E até ficou decepcionado. Provavelmente, irmão, daquela decepção que ele passou de ser chamado de incrédulo, do próprio Satanás ter pedido ele para cirandar Pedro, Jesus estava intercedendo por Pedro, porque Jesus tinha algo a fazer na vida de Pedro, mas Pedro vai negar Jesus porque Pedro achara que não era um homem possivelmente compatível para fazer aquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer, que era pastorear a igreja de Jerusalém. Só que Pedro agora vai entender, irmão, após o Espírito Santo ser soprado sobre ele, a Bíblia vai dizer que no sermão de Pedro, Pedro agora convence 4.000 almas. 4.000 almas são arrependidas. E Pedro não pregou nenhum sermão de Carlos Spurgeon. Pedro não pegou nenhum sermão de John Wesley. Pedro não pegou nenhum sermão de John Pater. Mas Pedro pregou: arrependei-vos e sejais batizados. Primeiro foco da mensagem de Pedro, irmão, é o arrependimento. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados para nós receber. E a Bíblia vai dizer que Pedro ousadamente pregaram a palavra de Deus e 4.000 almas aceitaram a Jesus. A Bíblia vai nos dizer em Atos 19, 20: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmão, o que nós podemos ver hoje, irmão, é que hoje muitos têm corrido, poucos têm procurado meditar na lei de Deus, irmão. Deuteronômio 17 e 19, Deus disse para o jovem Josué: Josué, que esta palavra que hoje eu te ordeno, ela vai estar na tábua do teu coração, e tu vai ter que ler ela todo dia, e tu vai guardar ela na tábua do teu coração para ensinar teus filhos, no levantar, no deitar, na calçada e no dormir. O que Deus está dizendo é que você tem de meditar na lei, você tem de ler a palavra de Deus, porque quem lê a palavra de Deus, o salmista disse, é como árvore plantada junto ao ribeiro. Uma árvore, para produzir fruto, ela tem de crescer, ela tem de ser regada, ela tem de ter raízes, ela tem de ter um bom caule, ela tem de ter força, porque o que sustenta a árvore, louvado seja Deus, não é o galho. O que sustenta a árvore não é o tronco, não é a rosa, não é o fruto, mas sim a raiz. Glória a Deus. E Pedro foi sustentado através da palavra de Deus. Pedro entendeu. A igreja crescia, a palavra de Deus crescia, e eles prevaleciam nas doutrinas dos apóstolos. Irmão, falar de doutrina eu não quero nem falar, porque, irmão, quando se fala de doutrina, irmão, ninguém quer aprender. Mas se fala de movimento, irmão, se fala de festa, todo mundo quer correr, irmão. Se fala que vai entregar a chave, se fala que é o manto da revelação, todo mundo corre. Mas quando é um culto, irmão, que vai falar da palavra, de crescer na graça, no conhecimento, de aprender da palavra de Deus, muitos não querem, irmão. Porque a palavra de Deus hoje está escasso. Hoje tem pessoas que dizem: não, eu abro a Bíblia e Deus vai falar comigo. Da onde, irmão? Da onde que Deus vai falar com você, irmão, se você não busca? Nós temos de buscar, irmão. A igreja prevalecia, a igreja se reunia, a igreja orava, irmão. O que nós estamos precisando é orar, irmão, a juntar.
deixar de pregar divisão de placa de igreja. Nós precisamos, ei meu filho, tua placa não vai subir não, meu irmão. Que vai subir é a igreja, é a noiva, é as almas que Deus colocou na tua vida. Labaracebe de calabracandaraia. É isso que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Você precisa entender que é Deus que está na frente. Nós somos servos de Deus e nós temos de entender que o maior crescimento do cristão é na palavra. Na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Jeremias 23 e 29: a minha palavra é como fogo. Crente sem fogo, irmão, ele é apagado. Crente sem fogo, o Espírito Santo, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um dos símbolos, que é o fogo, é a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Levítico 6:13 que o fogo arderá no altar e não se apagará. Irmão, a minha palavra é como fogo e martelo que esmiuça a penha. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão, o que é que Deus está dizendo para a tua vida e para a minha vida? A palavra de Deus. Isaías 55, verso 11. A palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará vazia. Se Deus falar teu coração, meu irmão, pode se levantar até um caminhão cheio de demônio, vai cair por terra, porque 1000 vai cair à tua esquerda e 10.000 ao teu lado, mas tu não vai ser atingido, porque a palavra de Deus é martelo, é fogo, é fonte, é força, é escudo, é fortaleza, é habitação, é proteção, é torre forte, é algo fortalecido para as nossas vidas. É a palavra de Deus, irmão. Isso que nós temos de fazer, crescer na palavra de Deus. O que foi que Paulo disse? Paulo, perseguidor da igreja. Paulo, que matara Estevão. Paulo, que assinou a sentença de Estevão. Paulo, que estava com as cartas, que queria fechar as igrejas de Damasco. Paulo, que perseguidor da igreja. O que foi que ele falou? Aleluia. Ele mandou o crente se revestir de todas as armaduras de Deus. O que é que ele estava dizendo? Se revestivos de toda a armadura de Deus. O que é que ele está dizendo? Se revista, irmão, da palavra, do escudo, do capacete, da couraça, das sandálias do evangelho. Quando fala de sandália, irmão, está falando de preparação, de caminhada. Jesus, quando ele disse para o discípulo: ide de 2 em 2 anunciai o evangelho, não entrais pelo caminho do samaritano nem do gentio, antes ide primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que é que Deus está dizendo, irmão? Isaías 52 e verso 7: quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas do evangelho. Você tem de anunciar, irmão, a palavra de Deus. Convide essa pessoa. Às vezes você vai para a igreja e não se lembra do teu vizinho. Irmão, vamos para a igreja. Convide essa pessoa, pregue para ele, fale do amor de Deus para ele. O que ele está precisando é de um abraço, é de uma palavra confortadora. Paulo, irmão, foi um dos apóstolos do gentio junto com o apóstolo Pedro. Homens que deram a vida, irmão, por amor ao evangelho de Deus. Aleluia. Então nós temos de entender, irmão, que nenhuma luta pode te parar quando tu está na palavra de Deus. Aleluia. Crescer na palavra de Deus, irmão, é se fortalecer. E para nós finalizar essa live, irmão, o texto que outra hora nós lemos, de Atos capítulo 4, verso 31, ele vai dizer: tendo eles orado, moveu-se um lugar aonde ele estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus não te chamou para tu ser vazio. Deus não te chamou para tu ser cauda. Deus te chamou para tu ser cabeça. Deus te deu ousadia. Deus te deu poder. A Bíblia diz em Marcos 16 e 17: eis que os sinais seguirão aos que crêem. Sinais de Deus vai te seguir, irmão. Porque em Deuteronômio 28 e verso 2, a Bíblia diz que todas essas bênçãos chegarão até a ti
e te alcançarão. Toda a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, irmão. Queira o diabo ou não, queira o fofoqueiro ou não, queira o caluniador, não, Deus vai fazer acontecer. Deus vai mudar a tua história, sabe por quê, irmão? Porque crente que é crente, irmão, ele não vai amaldiçoar os que falam mal de você. Crente que é crente em Jesusado, ele não vai deflamar a vida do teu irmão, ele não vai falar mal do teu irmão, mas ele vai orar pelos que perseguem e vai bendizer os que vos maldizem. A Bíblia vai nos dizer, no livro do patriarca Jó, no capítulo 42 e o verso de número 10, que Deus virou. Você está entendendo o que é que Deus vai fazer na tua vida? Deus virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Quando você orar, irmão, pelos teus familiares, pelos aqueles que te perseguem, Deus vai entrar com providência na tua vida. Deus vai entrar com resposta na tua vida. Deus vai realizar teus sonhos, porque Deus não esqueceu de você. Deus não se esquece de você. José estava preso em uma cela no Egito, preso, esquecido no anonimato, mas Deus fez Faraó se lembrar de José. Deus usara a um copeiro para lembrar de José. Depois de muito tempo esquecido naquela cela, Deus traz José para o átrio de Faraó, e Deus usa José para retratar, decifrar o sonho do Faraó. E a Bíblia vai dizer que Deus usa José poderosamente. José revela aquele sonho. José decifra o sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, do período de escassez e de bonança no Egito. Faraó tira o anel do dedo e coloca a autoridade na mão de José. Deus vai confiar. Oh, glória a Deus. Você me dá um glória, eu vou parar de pregar, irmão. A Bíblia vai dizer que agora Faraó tira o anel e coloca no dedo de José, e José vai receber a autoridade máxima, irmão, porque anel significa autoridade, e Deus agora vai confiar o reino do Egito na mão de um jovem por de nome José, e José agora vai comandar o Egito, e Deus vai ser com ele, porque Deus não se esquece, irmão. Deus não se esquece de você. Amém, irmão? Que Deus te abençoe e que a glória de Deus possa preencher toda a tua casa. E que nessa noite, irmão, você é o nosso convidado para participar do grande culto, irmão, de missões, né, que estará sendo realizado hoje, né, na Assembleia de Deus Arca da Aliança, na rua Antônio Carlos da Silva, perto da Praça da Portelinha. Glória a Deus, né? Você é o nosso convidado especial. Ixi, meu Deus do céu. Que Deus abençoe. Amém, irmão? Em Cristo Jesus.